Vitória importante das soberanas do Tricolor Paulista frente ao Bahia, lá no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Com esse resultado, São Paulo aí encosta nos líderes. Claro, ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, mas pelo menos garante a sua posição no final dessa rodada, da 11ª rodada. Então nós vamos trazer para vocês aqui o histórico dessa partida, como é que foi o confronto, as escalações dos dois técnicos e, claro, a nossa análise e opinião desse jogão de bola de Bahia 1, São Paulo 2, de virada. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse jogão que aconteceu lá em Feira de Santana, de Bahia 1, São Paulo 2, pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que nós vamos trazer o conteúdo show de bola. Com certeza você já vai deixar o seu like no começo do vídeo, não é mesmo? É isso que eu conto. Agora, você tá chegando agora, quer saber qual que é do nosso canal, fica à vontade, assista aí o nosso vídeo. E aí no final, se você gostar, deixa o seu like, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu, peço que deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, o São Paulo visitou o Bahia neste domingo pela 11ª rodada, jogão de bola lá em Feira de Santana, no estádio Joia da Princesa. O Tricolor Paulista venceu o Tricolor Baiano de virada por 2-1, com gols de Giovana Crivellari e Ângela Gomes contra. Eu daria o crédito também para Crivellari nesse lance do gol contra. Pois bem, Raíssa marcou para o time da casa. Pois bem, e como é que foi esse jogo? Nós vamos trazer para vocês agora, mas antes, vamos ver como é que os dois técnicos, o Felipe Freitas e o Thiago Viana, escalaram as suas equipes para este grande confronto. Vamos começar, claro, com as visitantes, que a gente faz assim. Pois bem, o visitante no caso aqui são as soberanas do Tricolor Paulista, do técnico Thiago Viana, que escalou sua equipe com Carlinha, Kaká, Dai Silva, Marissa, olha a surpresa, hein? E Bia Menezes, Isa, Robinha, Aline e a Camilinha, Dudinha e Crivellari. Olha só, ele foi de Marissa, gente, aí no lugar da Bruna Caldeirão, que foi expulsa. Todo mundo pensava que ele ia com a Jéssica Soares ou com a Anne, ele preferiu deixar Marissa aí. Pois bem, enquanto que o técnico Felipe Freitas, olha só como ele escalou a sua equipe, com a boa goleira Yane, a Mila Santos, a Nalon, Chula, Ângela e a Ju Ferreira, Vilma, Ari e a Cássia, Caiusca, Raíssa, aí o do técnico Felipe Freitas, o time das mulheres de aço. Pois bem, gente, e como é que foi o primeiro tempo desse grande jogo, a Guerra dos Tricolores, lá em Feira de Santana? Olha só, o primeiro tempo começou com tudo e o Bahia não demorou para abrir o placar, gente. Logo quase aos 2 minutos, após longo bate e rebate na área paulista, a bola sobrou com Raíssa e a atacante arrumou para a perna direita e finalizou no alto para fazer 1-0, um golaço da Raíssa, né, gente? Um golaço. Com a vantagem no placar, o Bahia jogou ao seu estilo, esperando o adversário e acelerando muito, principalmente com a altura do gol. As mulheres de aço incomodaram a defesa adversária, mesmo não tendo feito a goleira trabalhar. Do outro lado, o São Paulo parecia presa em campo, mesmo tendo a bola rodando os passes,
sabendo ditar o ritmo, a equipe paulista só foi acertar o gol no último lance do primeiro tempo. Aí 1-0 seguiu assim o intervalo do jogo, esse placar inicial de Bahia 1, São Paulo 0. E como é que foi o segundo tempo? Olha só, no segundo tempo o jogo já mudou de figura. Olha só, gente, atrás do placar o São Paulo teve a entrada da Carla Alves e passou a marcar alto no campo de ataque e pressionou o Bahia desde o começo. Com isso, as chances foram criadas e a virada veio. Primeiro, aos 9 minutos, Crivellari foi lançada na área, limpou o lance e fuzilou na saída da goleira para empatar. Um belo gol da Crivellari, que deu meio lençol na zagueira, certo? E de sobra ela mandou uma bomba, certo? No canto direito da goleira, sem chances. Aí depois, aos 18 minutos, Crivellari, Aline e Milene tabelaram na área e a atacante mais uma vez sinalizou. Iane fez a defesa e Ângela acabou marcando contra ao tentar afastar o perigo. Na verdade, eu dou os créditos aí para Crivellari, que chutou, e a Iane tentando tirar, aí chutou contra o seu próprio gol. Após o 2-1 no placar, o Bahia tentou crescer, pressionar, mas parou em boas defesas de Carlinha, e o 2-1 se manteve até o apito final. E assim o São Paulo vence as Mulheres de Aço em Feira de Santana, no estádio Joia da Princesa, por 2-1. Pois bem, como é que fica agora as duas equipes na tabela do Brasileirão? Com os 3 pontos, o São Paulo chegou aos 21 pontos e assumiu a terceira posição. Já o Bahia se manteve com 15 e é o 9º colocado. Aliás, com 15 não, com 14 pontos e é o 9º colocado. Certo? O São Paulo ainda pode ser ultrapassado aí por Palmeiras, que joga nessa segunda-feira contra o Internacional. Mas o São Paulo se mantém ali entre os 5 primeiros na tabela do Brasileirão Feminino. E a agenda das duas equipes, olha só, na próxima rodada, que acontece agora no meio dessa semana, o São Paulo recebe o Real Brasília na quarta-feira, dia 21. Já o Bahia visita o Sport na quinta-feira, dia 22 de maio. Pois bem, meus amigos, um jogo interessante, onde o Bahia já logo no começo mostrou que eram realmente as donas da casa, e assim fez 1-0 no São Paulo com golaço da Raíssa. São Paulo ficou um pouco meio perdido, principalmente depois que tomou o gol, mas não deixou de ir para frente, certo? São Paulo errando demais em os passes, mas tentando chegar à área adversária do Bahia sem êxito. E o Bahia ainda tentava, principalmente com a Raíssa, nos seus contra-ataques, tentar definir o jogo. São Paulo se manteve aí com segurança, tentando chegar na área do Bahia, mas ficava muito difícil. E assim terminou esse primeiro tempo com esse gol logo de cara da Raíssa, 1-0, com menos 2 minutos, certo? O Bahia fez, e aliás, um belo gol da Raíssa. E aí, no segundo tempo, o São Paulo não tinha que perder. O São Paulo não podia perder esse jogo, porque senão podia ser ultrapassados por várias outras equipes, né, do Brasileirão Feminino, já que tinha caído para a 6ª posição. Então o São Paulo tinha mesmo que correr atrás do resultado. E aí, depois do lançamento, a Crivellari fez um belo lance, certo? Um meio lençol na zagueira do Bahia, e a bola quicando, ela mandou um balaço, certo? Para o gol da Iane, sem chance para Iane, um golaço da Crivellari, e assim fazendo São Paulo 1, Bahia 1, ou Bahia 1, São Paulo também 1, certo? Logo depois, certo, uma bela tabela entre a Aline Milene e a Crivellari, certo? A bola, a Crivellari chutou, certo? A zagueira tentou tirar do gol, mas aí jogou contra o próprio Patrimônio e fez o gol contra. E aí o São Paulo vira o jogo em 2-1. Daí para frente o Bahia até tentou fazer alguma coisa para recuperar o resultado e até tentar pressionar o São Paulo, mas sem êxito, certo? O São Paulo ainda ficou um pouco perigoso no ataque, tentando o terceiro gol para ficar mais tranquilo na tabela. Mas
também não conseguia, porque a defesa do Bahia é uma defesa muito bem plantada na área e o São Paulo não conseguia. Mas o Bahia, de qualquer forma, ainda tentou algumas coisas com seus atacantes, tentando mudar esse placar de alguma forma, porque o Bahia também fica meio pressionado na tabela, certo? E aí não tem jeito, o São Paulo conseguiu segurar esse resultado e assim o jogo terminou por 2-1 das tricolores paulistas de virada. O meu destaque vai aí para Crivellari, que jogou muito bem nesse jogo, certo? Como eu falo para vocês, a Crivellari às vezes aparece no jogo, certo? Aquela impressão de que ela não tá fazendo nada em campo, mas de repente ela aparece com uma jogada e aí ela define, gente. Aí então, quando você vê um jogo que a Crivellari tá sumida, então é apenas uma estratégia que ela faz para que ela de repente apareça de surpresa, né? E engane as adversárias, a zaga adversária, para se conseguir aquilo que ela mais gosta de fazer, que é o gol. Então, muito bem a Crivellari nesse jogo. São Paulo, apesar de não jogou 100%, mas fez o possível para sair com a vitória. Então, uma vitória muito importante para o São Paulo, que até o momento fica na terceira colocação do Brasileiro Feminino, certo? Então, não foge dos primeiros colocados e ainda briga para chegar entre os primeiros nessa fase de classificação. Pois bem, então tá aí para vocês a nossa análise e opinião. E agora vou passar para vocês todos os jogos dessa 11ª rodada que terminou hoje com esse jogo, mas também temos aí um jogo amanhã também entre Internacional e Palmeiras, certo? Aliás, essa rodada terminou nesse domingo com a vitória do 3B sobre o Juventude. Pois bem, olha só, a 11ª rodada que começou nessa sexta-feira com o Fluminense 1, Flamengo 2, certo? O Flamengo até o momento tinha ultrapassado o São Paulo, por isso o São Paulo precisava vencer esse jogo, certo? E aí, nesse sábado, tivemos esse jogão de bola de Cruzeiro 3, Ferroviária 1. Depois, logo em seguida, tivemos o jogo de Corinthians 4, Sport Recife 0, Bahia 1, São Paulo 2, esse jogo que nós estamos falando para vocês, destacando Real Brasília 1, América Mineiro 1. Se for analisar um empate importante aí pro Real Brasília, que o América Mineiro vinha numa crescente. Grêmio 1, Red Bull Bragantino também 1, certo? E Instituto 3B Juventude, Instituto 3B 2, Juventude 1. E amanhã, às 20 horas, teremos o jogo de Internacional e Palmeiras. Então tá aí para vocês os jogos, certo? Dessa 11ª rodada e a nossa análise, opinião, histórico desse jogão de bola de Bahia 1, São Paulo 2. Então, não esqueça que nessa terça-feira nós temos a nossa live para a gente debater muito essa 11ª rodada e já dar os nossos pitacos para a 12ª rodada, que começa já quarta-feira, certo? Então, no meio da semana teremos aí a 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Não perca, anota na sua agenda, terça-feira às 20 horas. Vou ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!